Chegamos ao último episódio da série Minas Sustentável. Hoje nós vamos falar sobre mineração e como essa atividade está presente na vida moderna, seja em pequenos objetos ou eletrodomésticos, veículos, construção civil. Mas as empresas do setor precisam pensar em soluções sustentáveis e ainda em compensações ao meio ambiente. E os governos em políticas públicas. Mas muitas decisões também passam pelas nossas mãos. Veja agora na reportagem especial de Gabriel Rodrigues. Há quanto tempo você não desenha? Com os materiais devidamente organizados, é hora de começar. Usando apenas canetas e muita criatividade, estão as talentosas irmãs Maria Cecília, Maria Flor e Maria Alice. Mas será que essas artistas mirins sabem de onde vêm as canetas? Caneta? Eu não sei muito bem. E a chave? De onde vem? Ferro? Metal? Ferro? Metal? E de onde que vem o ferro e o metal? Do aço? Quando elas me perguntam e eu não sei, é não. Realmente eu falo, não sei, depois eu olho, vão perguntar pro papai, talvez ele saiba. Mas se eu não tenho a resposta, eu vou ser sincera para elas e vou dizer, eu não sei te responder. Mas uma hora a resposta vem. Não, eu corro atrás. E por falar em resposta, eu tô devendo uma. De onde vem as chaves? Vocês querem descobrir de onde que vem a chave? Eu quero. Eu também quero. Todo mundo? Sim! Vamos juntos descobrir de onde vem a chave? Sim. Aê! Em geral, elas são feitas de minério, o que me leva a uma outra questão. O que mais vem da mineração? A gente precisa da mineração para toda a nossa qualidade de vida moderna. Tudo que a gente olha em volta depende da mineração, né? Os utensílios domésticos, geladeira, fogão, carro, os próprios edifícios, né? A construção civil é atividade minerária. Então, a nossa vida moderna depende fortemente de mineração. Prova disso é que a indústria da mineração brasileira teve um faturamento de mais de 54 bilhões de reais no acumulado de janeiro a março. Minas Gerais foi responsável por 40% desse montante, ocupando o primeiro lugar no ranking nacional. Para entender como acontece o processo de mineração, viemos até Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, conhecer uma siderúrgica que também trabalha com mineração. Tudo de forma sustentável. Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço. Hoje, 60% da produção de aço do Brasil está aqui em Minas Gerais. Nós estamos presentes aqui hoje com 4 unidades industriais e 2 unidades de mineração em todo o estado. A gente emprega mais de 20 mil pessoas em toda essa cadeia, sempre pensando na sustentabilidade. Atualmente a nossa produção hoje ela tem uma geração de carbono que corresponde a menos de 50% da geração de carbono da média da indústria global. A parte inicial do processo você provavelmente conhece como funciona. A diferença é que aqui eles só mineram para uso próprio. O minério inicialmente ele é lavrado, extraído aqui da mina, ele sai da mina e é destinado à unidade de tratamento de minério. Nessa unidade de tratamento de minério ele é processado onde são retiradas impurezas do minério, destinando o produto final e o rejeito. Todo o rejeito que sai da unidade de tratamento de minério vem direto aqui para essa planta, onde a gente retira toda a água desse rejeito. E o que acontece com essa água? Essa água, ela volta para a planta onde ela é reaproveitada. Hoje a gente tem uma recirculação de água da ordem de 87% nessa planta de tratamento de minério. Mas e com o rejeito? Acontece o quê? Ele é transportado até o destino final, onde ele é disposto com padrões de controles geotécnicos em que a gente atesta a estabilidade da pilha que a gente está construindo lá naquele local. O processo conhecido como empilhamento a seco é usado em todas as unidades da empresa e é bem diferente do modelo chamado alteamento a montante, que ficou muito conhecido depois dos rompimentos de 2 barragens mineiras. Em 2015, 5 distritos da cidade de Mariana foram atingidos diretamente pela lama. 19 pessoas morreram. Os rejeitos de minério foram parar no Rio Doce e chegaram ao Espírito Santo, atingindo o mar e se tornando a maior tragédia ambiental brasileira. Já em 2019, quando a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, veio abaixo, 270 pessoas morreram. Os corpos de 3 delas ainda estão sendo procurados. Depois disso, o modelo de barragem a montante foi proibido no estado. A alternativa veio com o empilhamento a seco. Um processo bastante seguro, com a máxima segurança e com os melhores padrões mundiais de segurança de empilhamento de pilha de rejeito. Para além do ponto de vista da segurança, pensando no meio ambiente, esse modelo também é melhor? Sim, é o modelo melhor em que
afeta uma área bem menor se comparada com outras áreas para fazer a destinação de rejeito. Mas além de ser empilhado, o rejeito seco ainda ganha outra destinação. A gente tem alguns estudos em desenvolvimento com instituições federais em que a gente está desenvolvendo a aplicação desse rejeito, principalmente para a construção civil, com desenvolvimento de blocos, de argamassa, material para base de pisos. Então são desenvolvimentos que a gente tem feito. Inclusive nós fizemos um desenvolvimento de uma casa sustentável, toda ela construída com rejeito de mineração. De volta ao minério. Depois de retirado da mina, o minério segue direto para a siderúrgica, que fica aqui bem pertinho, no município ao lado, Ouro Branco, que está logo ali atrás. Daqui para frente, esse transporte deve ser feito de uma maneira ainda mais sustentável por meio de um mineroduto que deve ser inaugurado em breve, né? É isso aí. Todo o minério que sair aqui dessa unidade de produção será destinado para a usina de Ouro Branco através de mineroduto. Um método que consiste em bombear a polpa do minério de ferro até a usina de Ouro Branco, com baixíssima emissão de carbono. Decidimos seguir esse caminho. Estamos agora na siderurgia da empresa. A usina Ouro Branco é uma usina integrada, com capacidade de produção de 4,5 milhões de toneladas de aço líquido por ano. A gente utiliza vários insumos e vários processos para a fabricação do aço. Um dos mais importantes é o minério, que a gente usa para a fabricação do Gusa. Esse minério, grande parte, vem das nossas unidades da Gerdau de mineração em Minas Gerais, e a partir dele a gente produz o Gusa. Esse Gusa vai para a cearia, que a gente coloca junto com a sucata para a fabricação do aço. Ou seja, a perspectiva sustentável faz parte do processo de vocês? Bastante. A gente utiliza 100% da sucata gerada internamente para reciclagem. Por exemplo, em Ouro Branco a gente utiliza 15% de sucata na nossa carga, e no ano dá aproximadamente 500 mil toneladas de sucata reciclada. Se a gente fizer uma conta, daria aproximadamente 1 milhão de carros reciclados por ano aqui. É muita coisa. Bastante. O material pode ser usado nos setores automotivo, agrícola e da construção civil. 71% do aço produzido vem a partir da reciclagem de sucata. Isso faz com que a gente reduza 1,5 tonelada de emissão de gases de efeito estufa a cada tonelada de aço produzido, se a gente comparar com outros processos. Aqui também são produzidas torres de geração de energia eólica. Aqui é uma laminação que a gente produz chapas grossas. Essas chapas grossas têm inúmeras aplicações, dentre elas, e muito importante, para o setor de energia renovável e para a fabricação de torres eólicas. Para a gente produzir essas chapas grossas, a gente utiliza vários equipamentos e esses equipamentos precisam ser refrigerados à água. E toda a água que a gente utiliza, a gente passa por um sistema interno e a gente recircula 97%, ou seja, a gente minimiza muito a retirada de água do meio ambiente. Mesmo com tantos reusos e processos de reciclagem, ainda sobra um pouco de material. E aqui, mais uma vez, eles decidiram inovar, dando uma destinação sustentável. Na cearia a gente tem um subproduto, que é a escória. Essa escória a gente reprocessa ela e busca todo o metálico para retornar para a operação como sucata. E o outro produto que sobra é o agregado, que a gente utiliza nas estradas rurais, nas comunidades aqui da região e prefeituras. Isso faz com que a estrada fique melhor para a rodagem, fique mais segura, evita buracos e facilita a vida e o transporte da população. O fato de tudo acontecer aqui na região, a gente proporciona uma geração maior de empregos aqui para toda a região, onde que a gente faz todo o dinheiro girar aqui dentro da região. Isso é fundamental, tanto para os trabalhadores, para a comunidade, como também para o Estado, para os municípios que também arrecadam mais impostos com toda essa economia girando aqui dentro. Os pequenos comerciantes se beneficiam disso, os trabalhadores e suas famílias também se beneficiam de toda essa cadeia ficando aqui na nossa região. Gerdau é uma empresa mineira de coração e todo esse ciclo de investimento que nós estamos fazendo só reforça o nosso compromisso com Minas Gerais. Além de todo esse investimento que está sendo feito, isso também atrai uma série de outros investimentos sociais em educação, cultura e esporte. A empresa ainda preserva mais de 90 mil hectares de áreas destinadas à conservação da biodiversidade e outros 250 mil hectares de árvores plantadas para a produção de carvão vegetal, com o objetivo de uma geração de energia mais limpa. Falar em sustentabilidade é unir 3 importantes pilares: economia, sociedade e meio ambiente. Pensando assim, o Henrique desenvolveu um modelo de negócio que transforma resíduos da siderurgia e da mineração, que seriam descartados, em produtos que, além de muito úteis, ainda geram renda. O agregado siderúrgico também pode ser usado na construção de materiais usados na construção civil, aumentando a resistência deles e gerando uma economia de 35%, além de contribuir e muito com a preservação do meio ambiente. Até a agricultura tem se beneficiado do
dos rejeitos. Essa pedra aí, que também é um agregado siderúrgico, vira uma espécie de fertilizante. A gente, por meio de estudos de eficiência agronômica, identificou que o agregado siderúrgico dispõe de cálcio, magnésio, silício e, em alguns casos, até enxofre e fósforo. Exatamente o que as plantas precisam. Então, o que aparentemente é ruim para o segmento siderúrgico, para o segmento de agronegócio é excelente. E não para por aí. Esse conjuntinho de xícaras foi feito com lama da mineração. Percebeu como pequenas atitudes podem fazer a diferença? Sustentabilidade não é uma coisa genérica. A gente sempre fica esperando que o governo tome alguma ação, que o governo faça isso, que o governo faça aquilo, ou que as indústrias façam isso, que o comércio faça aquilo. Mas a sociedade também ela tem que entender que a sustentabilidade é uma questão que passa pelas nossas mãos. É uma questão de decisão para a gente mudar a nossa conduta e o nosso comportamento, né? Ou seja, até que ponto eu contribuo para gerar o impacto ou que eu contribuo para a conservação ambiental. É aquela história, se cada um fizer a própria parte, a gente consegue mudar o mundo, começando pelo quintal de casa. Vamos juntos nessa! E no podcast da Record TV Minas, você vai conhecer a história da mineirinha Júlia Bontese. Nascida em Belo Horizonte, Bonitese tem 10 anos. A menina criou e mantém projetos sobre sustentabilidade que envolvem crianças e adultos. As ações a levaram a participar de uma roda de discussões no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da ONU. Além disso, Júlia é embaixadora de uma ONG global, conselheira parlamentar mirim e palestrante. Ela é demais. A história é tema do 5º e último podcast da série Minas Sustentável. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração.